Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje vamos meditar a parábola das 10 virgens que está no livro de Mateus, capítulo 25. Jesus fala de sua segunda vinda para os discípulos e as pessoas que o acompanhavam. Ele fala através desta parábola das 10 virgens. O reino dos céus é como as 10 virgens que preparam suas lamparinas e vão ao encontro do noivo. 5 delas eram imprudentes, eram insensatas, pois levaram suas lamparinas com pouco azeite. E as outras 5 eram prudentes, levaram suas lamparinas cheias, ainda levaram frascos de azeites a mais. Como o noivo estava demorando a chegar, todas cochilaram e dormiram. À meia-noite, ouve-se um grito: eis o noivo! Venham ao seu encontro. As virgens imprudentes, as insensatas, vendo que suas lamparinas estavam secas, elas pedem para as outras, para as sensatas, para as prudentes, um pouco do azeite delas, para que suas lamparinas não secassem. E elas respondem: de jeito nenhum, pode não ser suficiente para nós e nem para vocês. É melhor vocês ir comprarem. Elas saem para comprar o azeite. E quando elas retornam, elas encontram a porta fechada. Elas gritam: Senhor, Senhor, abrem para nós. E o noivo responde lá de dentro: não conheço vocês. Estejam vigilantes, pois não sabem o dia nem a hora. Há alguns pontos nessa passagem que eu tive que ler, reler várias vezes para ter uma melhor compreensão do que a palavra está dizendo. O primeiro ponto é quando as jovens imprudentes, elas pedem para suas amigas, para as outras 5 jovens prudentes, um pouco do azeite para colocar nas suas lamparinas, para elas não ficarem sem, para as lamparinas não apagarem. Elas respondem: de jeito nenhum. Pode não ser suficiente nem para nós, nem para vocês. Melhor vocês ir comprarem. Parece que elas estão sendo egoístas, não é mesmo? Que elas estão pensando somente nelas. Mas o ponto não é esse. Há coisas que não tem como fazer pelo outro. O azeite aqui está referindo à vida de intimidade com Deus. Está referindo à vida de oração, à vida de caridade. Está referindo à penitência, ao perdão, à renúncia. A salvação é individual. Eu não posso fazer caridade no lugar do outro. Eu não posso ter vida de intimidade com Deus no lugar do outro. Eu não posso ter vida de oração no lugar do outro. Eu não posso liberar o perdão no lugar do outro. Eu não posso ter vida de renúncia no lugar do outro. Cada um deve preparar seu azeite, pois quando chegar o grande dia, a chama de cada pessoa deve brilhar diante do Senhor. Se falta o azeite, a lamparina apaga. Logo estará nas trevas. Aí não tem jeitinho, não tem o que fazer, não há o que ser feito. Não tem jeitinho brasileiro. Não dá para comprar de última hora. Esse azeite tem que ser acumulado diariamente nas pequenas coisas. Como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, a pequena via. Ela fala da pequena via, as pequenas coisas. Buscar a santidade todos os dias nas pequenas coisas. Outro ponto que chamou minha atenção aqui é que o noivo chega exatamente quando o azeite acaba. Por que ele não chegou antes, quando todas ainda tinham azeite nas lamparinas? Entendemos que não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor virá. Ele virá como ladrão. E precisamos estar vigilantes a todo tempo, para que tenhamos azeite suficiente para quando ele voltar. Aquelas jovens eram imprudentes, o nome já diz, elas eram imprudentes. Elas viviam a vida de qualquer jeito. Elas viviam como se não houvesse o amanhã. Mesmo. Elas até fizeram algumas obras, até foram à igreja algumas vezes, até teve algum momento de oração. Só que não foi suficiente para aguardar o noivo. Terceiro ponto. Elas dormiram. Tanto as imprudentes
quanto as prudentes, todas dormiram. Os discípulos também dormiram, quando Jesus pediu para que eles ficassem vigilantes. Eles dormiram. Então Jesus não condena o sono, o cansaço físico, as fraquezas. Ele sabe que somos fracos. Aquelas jovens não eram perfeitas, elas tinham as suas fraquezas. Também não somos perfeitos. Temos as nossas fraquezas, temos as nossas quedas. Elas dormiram, elas teve a queda delas. Nós também temos a nossa. Mas o Senhor não aponta as nossas fraquezas. Ele quer ver o quanto nós temos acumulado. Ele sabe que somos falhos, somos fracos, somos humanos. Mas Ele quer saber o quanto nós acumulamos. Quanto aquela jovem acumulou de azeite nas suas lamparinas para aguardar a sua chegada. Também somos nós. Quanto estamos acumulando de azeite diariamente para aguardar o noivo, para aguardar a volta de Jesus. Se Ele não vem, nós vamos. Isso é certo. Se Ele não vem, nós iremos. Quarto ponto, que também chama minha atenção: estejam vigilantes, pois não sabem o dia nem a hora. Aqui, Jesus não quer que nós ficamos loucos, apavorados, preocupados com o fim, quando Ele vai voltar. Ele não quer que nós ficamos preocupados com isso, loucos com isso. Ele quer que nós nos preparamos, que nós acumulamos azeite na nossa lamparina. Vou dar um breve exemplo. Teve uma época, um pouco antes da pandemia, eu estava lendo Apocalipse, eu fiquei assim um pouco paranoica com isso, não estava entendendo direito e consumia muito conteúdo a respeito do fim dos tempos, da volta de Jesus. Recebia muitos vídeos, informações sobre esse assunto. Então, minha cabeça ficou cheia, eu fiquei um pouco perturbada com aquilo. Era muita informação, e o fim do tempo, isso, aquilo. Estava até incomodando outras pessoas também com isso. E eu estava diante de Jesus, no sacrário. O Senhor me falou para não ficar preocupada com o fim, pois o fim só a Deus pertence. Só Deus Pai sabe o fim. Nós não sabemos o dia nem a hora. O fim poderia ser aquele dia, poderia ser no dia seguinte, ou poderia ser naquele instante. Poderia ser o meu fim. O que eu estava fazendo? O Senhor foi até além comigo. Ele me pediu para caminhar com a palavra, para viver a palavra, para ter intimidade com a palavra. E quando eu encontrasse alguém que tivesse fome, eu desse de comer. Quando eu encontrasse alguém que tivesse sede, eu desse de beber. Quando eu encontrasse alguém nu, que eu vestisse. Quando eu encontrasse alguém doente, que eu orasse por essa pessoa que estava doente. São pequenas coisas que o Senhor queria que eu fizesse. Eu não era muito de fazer caridade. E o Senhor me chamou a atenção para a caridade. Até hoje eu não sou tanto não, mas eu tenho melhorado. Pela graça de Deus, vou melhorando. Mas eu lembro que naquela mesma semana, eu tive essa conversa com o Senhor. Chegou na minha casa um casal que é parente do meu marido. Geralmente eu faço almoço e janta, tudo junto, para não precisar fazer janta. O que sobrar do almoço a gente janta. E eles chegaram, já estava tarde, já estava quase no horário da merenda da tarde. E eu lembrei dessas palavras. Perguntei a eles se eles haviam almoçado. Eles falaram que não. Perguntei se queriam almoçar. Eles disseram que sim. Eu fui, esquentei o almoço, a comida, que seria para a janta, servi para eles. Eles almoçaram, ficaram um pouco, depois foi embora. E eu tive que fazer janta. Se fosse antes disso, eu não teria perguntado, porque eu teria pensado assim: já está tarde, passou o horário de almoço, e essa comida que eu tenho é para janta, e eles podem ter comida na rua, eles podem ter lanchado, eles podem ter já ter vindo almoçado, então eu não teria perguntado. E eles também não iam falar, ia ficar com fome. Depois que eu tive essa experiência, aí eu me despertei para preocupar mais com as pessoas. Eu sei que eu preciso melhorar ainda mais as minhas atitudes, meus gestos para com o próximo, mas é pouco a pouco. O quinto ponto que chamou minha atenção foi o grito: eis o noivo, venha ao seu encontro. Eu fico pensando, quem gritou? Sendo que todas estavam dormindo.
Mas ao mesmo tempo, eu imagino que seja a voz da consciência, o despertar da consciência. Aquele momento, eis a hora, eis o encontro, é agora. O encontro definitivo, o encontro final, o momento final. Chegou o momento definitivo. Não tem mais o que fazer. Não dá mais para dar jeitinho. Não tem como comprar azeite de última hora. Não tem o que fazer. É agora. Eu creio que seja esse momento. Momento da nossa morte, momento da nossa partida. Pois a vida não resume só aqui. Não somente isso aqui que vivemos. Temos outra vida além daqui. Às vezes nós preocupamos muito com as coisas aqui momentâneas, mas esquecemos que temos outra vida após daqui. O Senhor quer que desfrutamos do melhor, ter uma saúde de qualidade, o Senhor quer que dormimos bem, que tenhamos um lugar tranquilo para reclinar nossa cabeça, que tenhamos êxito nas nossas profissões, mas que nós nos preparamos nas pequenas coisas, diariamente, para esse grande momento, para esse grito, para o despertar da consciência, para o nosso momento de ir ao encontro do Pai. Eis o momento que eu vou levar. Vou levar o azeite que eu acumulei. Mas nada mais que isso. Somente o azeite que eu acumulei. As pequenas coisas que temos que fazer diariamente. Todos os dias que acordamos, é Deus nos dando mais uma oportunidade. A oportunidade de pedir perdão, de perdoar, de ter uma intimidade com o Senhor, de aproximar mais o Senhor, de fazer uma boa confissão, de ir à igreja, de fazer pequenas coisas ali durante o dia. Cada dia uma nova oportunidade de nos aproximarmos do Senhor. Pois quando chegar o nosso momento, não terá mais o que fazer. Essa passagem vem nos chamar a atenção. Como estou preparando minha lamparina? Estou acumulando azeite na minha lamparina? Ou estou deixando ela vazia? Estou deixando ela seca com um pouquinho de azeite só? Que não é suficiente para esperar o noivo, para o grande dia. Se essa mensagem falou com você, peço que escreva aqui nos comentários. Senhor, ensina-me a acumular azeite na minha lamparina. E vamos orar com a palavra. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer por mais um dia que estamos diante da Tua presença, por mais um dia que estamos vivos, que acordamos, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de nos aproximar ainda mais de Ti. Queremos te agradecer, Pai amado, por esta linda oportunidade que o Senhor está nos dando de chegar, de aproximar mais de Ti, de acumular azeite na nossa lamparina. Queremos te agradecer, Senhor. E queremos te pedir também, Senhor, ensina-nos. Sozinhos não conseguimos acumular o azeite, não damos conta. Só pela Tua graça, só pelo Teu Espírito Santo, para nos ajudar, para nos dar força, para quando o Senhor voltar, a minha lamparina esteja com azeite suficiente. Abra meus olhos, Senhor, se caso eu estiver caminhando na cegueira, vivendo a vida mais ou menos, de qualquer jeito, até fazendo algumas coisas, mas que ainda não está sendo suficiente. Ensina-me, Senhor, a caminhar na Tua presença. Ajuda-me, Senhor. Obrigada, Pai amado, Pai querido. Nós te amamos, Senhor. Amém.